A gente não associa em situações que tem uma pessoa que é mais influente do que outras. Isso é uma visão individualista. Se aquela pessoa estivesse ali, a situação era outra. Porque se a gente está comparando-se a Deus, se teve uma pessoa que mudou a visão de mundo, quem foi ele? Jesus. Então por que eu não vou pensar que um homem que é semelhante a ele também não possa mudar? Foi nesse pensamento que Lutero achou que podia mudar a igreja, que Colombo achou que podia mudar as rotas, e grandes pensadores, tá? Então o Renascimento usou das artes para mudar a ideia de individualismo, antropocentrismo, racionalismo. Agora, esses artistas, eles eram patrocinados. O nome do patrocínio na época a gente chama de mecenato. Mecenato é a prática de você patrocinar. No início quem patrocinava era a burguesia, depois a nobreza, inclusive na última fase do Renascimento, no Tinho Excêntrico, que é a partir de 1550, a partir de 1500 até 1550, nessa fase o maior patrocinador das artes é a Igreja Católica, tá? Então, aonde acabou ficando a grande parte das obras do Renascimento? Dentro da igreja, literalmente, porque uma das coisas que o Renascimento fazia era arquitetura, então a própria igreja já era uma obra de arte, porque eu fazia uma igreja gótica, uma coisa tão linda que a igreja em si, o prédio já era a obra. Aí dentro do prédio, os vitrais, os quadros, as estátuas, se destacaram figuras como o menino Michelangelo, uma capacidade incrível de fazer escultura de mármore, um negócio tão bem feito que parecia um ser humano. Ele desenhava unha, cabelo, expressava sentimentos na escultura. Se você estivesse naquele período, você ia ver uma escultura dessa, você ia perceber se a pessoa está triste, está feliz, está imponente, está sofrendo, tá? Hoje a escultura perde um pouco do seu impacto, porque nós criamos uma obra de arte muito mais impactante, que é a imagem, a fotografia. E a fotografia em alta velocidade, o famoso vídeo, o cinema, é que nos passa essa imagem agora de sentimento mais forte que a escultura. Tá certo? Beleza? E a gente, nesse Renascimento, ainda vai ter figuras altamente conciliadoras de arte e ciência. O principal deles, quem seria, menino? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Pintor excepcional, escultor, mas ao mesmo tempo Leonardo da Vinci fazia instrumento de guerra. Foi ele que criou a roupa de mergulho. Ele criou o primeiro paraquedas que nós temos notícia, tá? Então ele era um cientista e ao mesmo tempo ele era um músico, artista, físico, tá certo? Era um pensador sobre tudo que ele quisesse, tá certo? Resolver, ele mesmo queria ter a solução dos problemas, tá certo? Se desenvolve também a literatura nacional. O Renascimento vai deixar de usar o latim e vai começar a língua nacional. A primeira obra do Renascimento na literatura é a Divina Comédia, porque foi escrita em italiano, na verdade em toscano, que depois vai virar o italiano, e não era o latim mais. Aí depois começou o pessoal a escrever em inglês. A igreja não deixava escrever em inglês, dizia que o inglês era uma língua pagã, de herege. Aí veio o menino William Shakespeare escrevendo obras fantásticas em inglês, até hoje inspirando o teatro e o cinema. Menino Romeu e Julieta, Hamlet, tá certo? Otelo, entre outras. Macbeth, tá certo? Entre outras, tá? Lá vem o menino Luís de Camões e escreve em português. Lá vem Miguel de Cervantes escrevendo em espanhol. Quer dizer, abrimos o leque para a literatura. Mudou nossa visão de mundo? Sim. E quando mudou nossa visão de mundo, mudou a nossa percepção sobre religião. O Renascimento é um dos fatores que ajudou a nascer a Reforma Protestante. As pessoas estão começando a ver que pensar é um ato humano que não ofende a Deus. Então por que não pensar a minha própria visão de religião? Por que não ter a minha própria opinião sobre a religião? Tá? Então começou a necessidade das pessoas de quererem interpretar a Bíblia, de quererem traduzir, mesmo porque as pessoas não entendiam porque ela estava em latim. E quem foi o percursor desse movimento? Se não uma pessoa da própria igreja. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero, monge, altamente devoto, mas um homem questionador por causa do momento que ele vivia.
que começou a questionar a ideia de venda de objetos sagrados, começou a questionar a ideia de ter um documento chamado indulgência que tirava o perdão dos teus pecados. E o perdão do pecado pré-pago, viu? Você era perdoado por aquilo que você ainda nem fez. Você já estava perdoado, tá? Então esses questionamentos fizeram nascer a reforma protestante. Obviamente a igreja aceitou? Não, ela reagiu com a contra-reforma, tá? Então na reforma protestante nasceram quantas 3 novas doutrinas? 3. O luteranismo, aí nasce o calvinismo e nasce o anglicanismo. De forma bem direta, qual é a diferença entre eles? Básica. O luteranismo, a salvação se baseia na fé, tá certo? Você tem direito a interpretar a Bíblia e traduzi-la, tá? E só bastam 2 sacramentos: o batismo, que Jesus passou em vida, foi batizado, e a Eucaristia. Só que para a igreja luterana, a Eucaristia, a hóstia, ela não é o corpo e o sangue de Cristo, ela simboliza o corpo e o sangue de Cristo. No calvinismo, ele continua usando 2 sacramentos. Ele também defende a interpretação e a tradução da Bíblia, mas o calvinismo defende uma outra visão de salvação. Não é a fé, é a predestinação e o trabalho. Nós temos que trabalhar. Trabalhar é um ato que leva ao caminho da salvação. Agora, você também nasce com predestinações, inclusive predestinações, financeiras. O calvinismo diz que quando a pessoa trabalha e acumula dinheiro, isso é a prova de que o trabalho dele está sendo abençoado. Mas a pessoa que trabalha e não consegue juntar dinheiro, é porque ela foi predestinada a não acumular essas riquezas. Ou então, será que ela está se comportando de forma moral? Os calvinistas são moralistas. Não pode o uso de bebida alcoólica, não pode certos tipos de palavreado. Cuidado com a roupa. Aquele pessoal que usa roupa de decote, que é só o cote, tá certo? Né? Cuidado com algumas danças. Não pode muito touchscreen. Entendeu? Você pode dançar pelo Bluetooth sem se tocar. Não dá com essas danças do toque, de se encostar. Eles não eram muito a favor desse tipo de comportamento. Temos forró, que é selvagem. Tinha um forró do Dedinho Gouveia que não pode. A música dizia que era para dançar o mijador com o mijador. Não pode, só não pode não. Tá certo? Algumas músicas de funk, o negócio da motoca, não pode. A motoca não pode. Tá certo? Você tem que ser um pouco mais preocupado com as questões morais. Não pode jogo de aposta. Não é mais bem-vindo certos comportamentos de jogo de aposta, jogos de azar. Tá certo? Você que gosta de apostar, esqueça isso no calvinismo. E o trabalho, tanto que quem é o símbolo do calvinismo, que é a formiga? A formiga. Porque se tem um animal que trabalha, que é a formiga? A formiga. Até hoje tem igreja evangélica que usa como símbolo menina formiguinha, espilinguido. Olha a fábula da formiga e da cigarra. Naquele momento, quem é a cigarra? É o católico. É como se fosse referência ao católico. A cigarra trabalha quando ela acha necessário, enquanto a formiga no fight. Tá certo? E tem a igreja anglicana. A igreja anglicana não era nem a preocupação de ser uma igreja, não. A preocupação era o rei, Henrique VIII, aumentar o poder. Então ele briga com o Papa para ele se tornar o chefe da própria igreja. Inclusive com uma desculpa bem banal, né? Que ele queria se separar da esposa dele para ter um herdeiro. Que mentira da barata, coisa feia de Henrique VIII. Ele queria se separar da igreja para ele ter a autonomia de tomar a própria decisão dele. E usou o pretexto do divórcio, sabendo ele que ele não pode se divorciar por um motivo desse. Tá certo? Beleza? A igreja vai reagir com a contra-reforma e vai tomar várias atitudes. Ela reforça o Tribunal de Admissão. Queria que você botasse uma coisa na sua mente para você nunca mais cometer esse tipo de equívoco. Não vamos errar essa questão. A reforma protestante criou o Tribunal da Inquisição? Não, ele já existia. O Tribunal da Inquisição é do século XIII. A reforma protestante, a contra-reforma é do século XVI. Já existia o Tribunal da Inquisição. O que é que eu fiz? Eu reforcei, eu fortaleci o Tribunal da Inquisição, tá? Além do Tribunal da Inquisição, a igreja, aí sim ela vai criar um índex, uma lista de documentos, livros que vão ser proibitivos, ideias que vão ser barradas,
como por exemplo da Terra ser redonda e de que girava em torno dos astros, e não os astros que giravam em torno da Terra, a Terra que girava. Tiveram que negar essas ideias, tá? Você vai ter também uma nova ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, que é o menino jesuíta, um padre altamente doutrinado, preparado para combater o protestantismo, preparado para combater a heresia. Beleza? Tranquilo? Então vamos aqui, uma questãozinha de cara para se matar.